Ninguém vem ao céu por imediata misericórdia. Os que não foram instruídos a respeito do céu e do caminho que conduz ao céu, nem a respeito da vida do céu no homem, creem que se é recebido no céu somente por uma misericórdia que alcançam aqueles que estão na fé e pelos quais o Senhor intercede. E assim que é somente uma admissão pela graça. Por conseguinte, todos os homens, quaisquer que sejam, podem ser salvos por mero favor. E ainda mais, alguns pensam que se pode dar o mesmo com todos os que estão no inferno. Mas os que têm tais crenças não têm conhecimento algum do homem. Não sabem que ele é absolutamente tal qual é a sua vida, e que sua vida é tal qual é seu amor, não só quanto aos interiores que pertencem à sua vontade e ao seu entendimento, como também quanto aos exteriores que pertencem ao seu corpo. Eles não sabem que a forma corporal é apenas a forma externa na qual os interiores se apresentam em seu efeito, e que o amor de cada um constitui todo o homem. Ver número 363. Eles também não sabem que o corpo não vive por si, mas pelo seu espírito, e que o espírito do homem é a sua afeição mesma, e que seu corpo espiritual não é outra coisa mais do que a afeição do homem na forma humana, na qual ele aparece também depois da morte, na outra vida. Ver números 453 a 460. Enquanto o homem ignorar essas coisas, ele só pode ser induzido a crer que a salvação é um mero favor divino, que se chama misericórdia e graça. Em primeiro lugar, se dirá o que é a divina misericórdia. A divina misericórdia é a pura misericórdia para com todo o gênero humano para salvá-lo. E essa misericórdia é contínua em todo o homem e nunca se retira de pessoa alguma. Por isso, todo aquele que pode ser salvo é salvo. Mas ninguém pode ser salvo senão por meios divinos, meios que foram revelados pelo Senhor na palavra. Os meios divinos são denominados divinas verdades. Estas verdades ensinam como o homem deve viver para poder ser salvo. Por elas, o Senhor conduz o homem para o céu e por elas introduz nele a vida do céu. O Senhor faz isto em todos, mas ele não pode introduzir a vida do céu em pessoa alguma se ela não se abstiver do mal, porque o mal impede isso. Quanto mais o homem se abstiver do mal, mais o Senhor o conduz por seus divinos meios, segundo a pura misericórdia, e isto desde a infância até ao fim de sua vida no mundo, e depois na eternidade. Eis o que se entende pela divina misericórdia. É, pois, evidente que a misericórdia do Senhor é uma pura misericórdia, mas não imediata, isto é, não tal que todos sejam salvos por mero favor, seja qual for o modo pelo qual hajam vivido. O Senhor nunca faz coisa alguma contra a ordem, porque Ele mesmo é a ordem. A divina verdade procedente do Senhor é o que faz a ordem, e as divinas verdades são as leis da ordem, segundo as quais o Senhor conduz o homem. Por isso é que salvar o homem por imediata misericórdia é contra a ordem divina, e o que é contra a ordem divina é contra o divino. A ordem divina é o céu no homem.
O homem perverteu essa ordem nele por uma vida contrária às leis da ordem, que são as divinas verdades. O Senhor, por pura misericórdia, reconduz o homem a essa ordem pelas leis da ordem. E quanto mais o homem for reconduzido a ela, mais ele recebe em si o céu. E quem recebe em si o céu, este vem para o céu. Daí fica mais uma vez evidente que a divina misericórdia do Senhor é pura misericórdia, mas não imediata. Se os homens pudessem ser salvos por imediata misericórdia, todos eles seriam salvos, até mesmo os que estivessem no inferno. Ainda mais, nem haveria inferno, porque o Senhor é a misericórdia mesma e o amor mesmo e o bem mesmo. Por isso, é falar contra o divino do Senhor dizer que ele pode salvar imediatamente todos os homens e não os salva. É sabido pela palavra que o Senhor quer a salvação de todos e não a condenação de pessoa alguma. A maioria dos que do mundo cristão vêm para a outra vida traz consigo esta crença, que eles serão salvos por uma imediata misericórdia porque a imploram. Mas, quando examinados, descobriu-se que eles acreditavam que vir ao céu é somente alcançar a admissão nele, e que os que lá são introduzidos fruem as alegrias celestes. Ignoravam absolutamente o que é o céu e o que é a alegria celeste. Por isso, lhes foi dito que o Senhor não nega o céu a pessoa alguma, e que é possível, se desejar, lá ser introduzido e até lá morar. Muitos daqueles que desejavam isso foram lá admitidos. Quando, porém, estavam na primeira entrada, pelo sopro do calor celeste, que é o amor em que estão os anjos, e pelo influxo da luz celeste, que é a divina verdade, sentiram em seus corações tal angústia que percebiam em si mesmos um tormento infernal, em vez de alegria celeste. Cheios de terror por esse sofrimento, precipitaram-se de lá para baixo. Assim, por viva experiência, eles foram instruídos que o céu não pode ser dado a pessoa alguma por imediata misericórdia. Conversei algumas vezes sobre este assunto com os anjos e lhes disse que, no mundo, a maior parte dos que vivem mal e que falam com os outros sobre o céu e sobre a vida eterna, dizem que entrar no céu é somente ser admitido lá pela misericórdia só. E os que creem nisso são principalmente aqueles que fazem da fé o único meio de salvação, porque esses, pelo princípio de sua religião, não consideram a vida nem as obras do amor que fazem a vida, nem por conseguinte os outros meios pelos quais o Senhor introduz o céu no homem e o faz capaz de receber o prazer celeste. E como eles rejeitam assim toda mediação efetiva, estabelecem, por necessidade de princípio, que o homem vem ao céu pela misericórdia só, a qual eles creem que Deus Pai é levado pela intercessão do Filho. A isso os anjos disseram que eles sabiam que um tal dogma vem necessariamente do princípio admitido da fé só, e que esse dogma é a cabeça de todos os outros, no qual, porque não é verdadeiro, nenhuma luz pode influir do céu. Disto resulta a ignorância em que está hoje a Igreja a respeito do Senhor, do céu, da vida depois da morte, da alegria celeste, da essência do amor e da caridade
e, em geral, do bem e da sua conjunção com a verdade. E daí, a respeito da vida do homem, de onde ela vem e qual ela é. Ela que, entretanto, nunca está no homem pelo pensamento, mas pela vontade e pelos atos oriundos da vontade. E só está no pensamento, tanto quanto o pensamento procede da vontade. E assim, só está nele pela fé, tanto quanto a fé procede do amor. Os anjos lamentam que tais homens ignorem que a fé não pode existir só, em quem quer que seja, visto que a fé sem sua origem, que é o amor, é somente uma ciência, e, em alguns, uma sorte de persuasivo que simula a fé. Ver número 482. Persuasivo que está, não dentro, mas fora da vida do homem, porque é separado do homem se não é coerente com o seu amor. Disseram mais os anjos que aqueles que estão em um tal princípio sobre o meio essencial da salvação no homem não podem deixar de crer em uma imediata misericórdia, porque eles percebem por uma luz natural e também pela experiência visual que a fé separada não faz a vida do homem, porque os que levam uma vida má podem pensar e se persuadir de modo semelhante. Daí resulta que se crê que os maus podem ser salvos como os bons, contanto que na hora da morte eles falem com confiança da intercessão e da misericórdia que ela proporciona. Os anjos declaravam que eles não tinham ainda visto ser recebido no céu, por imediata misericórdia, homem algum que tivesse vivido mal, fosse qual fosse o modo por que ele houvesse falado no mundo, segundo a segurança ou a confiança que se entende pela fé no sentido eminente. A pergunta a respeito de Abraão, Isaque, Jacó, Davi e os apóstolos, se eles não foram recebidos no céu por imediata misericórdia, eles responderam que nenhum deles o foi, que cada um fora tratado segundo sua vida no mundo, que sabiam onde eles estavam e que lá não são mais estimados do que os outros, e que, se na palavra eles foram mencionados com honra, disseram eles, é porque por eles, no sentido interno, se entende o Senhor. Por Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor quanto ao divino humano. Por Davi, o Senhor quanto à divina realeza. E pelos apóstolos, o Senhor quanto às divinas verdades. E que nada absolutamente do que lhes diz respeito é percebido no céu quando a palavra é lida pelo homem, visto que seus nomes não penetram no céu. Mas, em vez desses nomes, como acaba de ser dito, percebe-se o Senhor. É por isso que na palavra que está no céu, de que já se falou, número 259, em parte alguma se faz menção deles, pela razão que essa palavra é o sentido interno da palavra que está no mundo. Que seja impossível introduzir a vida do céu naqueles que no mundo levaram uma vida oposta à do céu é o que posso atestar por um grande número de experiências. Houve pessoas que creram que depois da morte eles receberiam facilmente as verdades divinas quando as ouvissem explicadas pelos anjos, e que creriam e assim viveriam de outro modo e então poderiam ser recebidos no céu. Mas isso foi tentado com muitos, contudo somente aos que tinham estado em uma semelhante fé, aos quais isto foi permitido
para que soubessem que a penitência não é possível depois da morte. Alguns daqueles em quem a experiência foi feita compreenderam as verdades e aparentaram recebê-las. Mas logo que se voltaram para a vida de seu amor, eles as rejeitaram e até falaram contra elas. Outros as rejeitaram imediatamente, não querendo ouvi-las. Outros quiseram que se retirasse a vida do seu amor que eles tinham contraído no mundo, e em vez dela se introduzisse a vida angélica ou a vida do céu. Isso também foi-lhes concedido, mas quando a vida do seu amor lhes foi retirada, eles ficaram estendidos como mortos, não gozando mais de faculdade alguma. Por estas experiências e por muitas outras de diversos gêneros, os bons espíritos simples foram instruídos que a vida de cada um não pode de forma alguma ser mudada depois da morte, e que, de modo algum, uma vida má pode ser transformada em uma vida boa, ou uma vida infernal em uma vida angélica, visto que cada espírito é, da cabeça aos pés, tal qual é seu amor. Por conseguinte, tal qual é sua vida. E que mudar essa vida em uma vida oposta é destruir inteiramente o espírito. Os anjos declararam que é mais fácil mudar uma coruja em pomba e um mocho em ave do paraíso do que um espírito infernal em anjo do céu. Que o homem, depois da morte, permaneça tal qual fora sua vida no mundo é o que se viu números 470 a 484. Agora, segundo o que foi dito, é evidente que ninguém pode ser recebido no céu por imediata misericórdia.